Continuamos a entrevista com o jornalista Marcos Lodi, também com a endocrinologista a doutora Camila Maciel. Estão falando sobre a obesidade. E Marcos, você contava a sua história aqui, né, que você chegou a pesar 254 quilos e hoje você está com 128. E você ia falar então sobre a cirurgia, por favor. Sim. É que muitas pessoas, eu tenho lido alguns relatos de e-mails que as pessoas elas me enviam e falam: olha, achei a sua história muito boa, olha, realmente é uma história de sucesso, eu também tenho vontade de fazer cirurgia. Aí eu chego para a pessoa e falo: você quer fazer cirurgia, mas você está sofrendo com obesidade? Ah, sim, eu já estou pesando os meus 95 quilos. Então, ou seja, existe uma banalização da cirurgia. Hoje as pessoas acham: ah, mas eu vou fazer cirurgia de estômago, que é o modo mais rápido de emagrecer, sendo que elas não sabem o quão drástico é a cirurgia, porque a cirurgia é muito drástica. Ela não mexe só com a questão do estômago, mexe também com o psicológico. Muitas pessoas têm distúrbios psicológicos dos mais variados em virtude da cirurgia, porque realmente a pessoa muda por inteiro. E a equipe multidisciplinar, nesse caso, chega a ser muito positiva? Sim. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas fazem a cirurgia e elas não voltam ao médico, elas não voltam ao psicólogo, elas não dão andamento. E onde esses distúrbios eles aparecem, muitas vezes as pessoas depois se arrependem de ter feito o procedimento. E esse acompanhamento é importante, né, doutora Camila? Muito importante. Então, como endocrinologista, eu também sinto que acontece dessa forma. A gente encaminha, sim, o paciente pro cirurgião, o paciente vai, faz a cirurgia e não retorna. E esse acompanhamento no pós-operatório é muito importante, porque essa cirurgia, claro que vai ter alguma consequência, né? Então, a perda de peso, ótimo, vai reduzir colesterol, diabetes, inclusive, pode regredir, hipertensão, a gente consegue retirar as medicações antihipertensivas, dependendo do caso e do paciente, né? Então, mas o que acontece é o seguinte: o paciente, ele simplesmente abandona o médico no pós-operatório com uma certa frequência. E a gente tem que repor vitaminas, então principalmente a vitamina B12. Então é um paciente que pode evoluir com anemia, porque a absorção de ferro não está acontecendo da maneira adequada. Então a gente teria que repor com polivitamínico. Tem paciente que precisa de uma reposição específica do ferro, a vitamina D, que é super importante para os ossos, o cálcio, super importante para o osso também. Então, esses nutrientes todos, eles vão passar a ser absorvidos de uma maneira diferente, muito inferior a que realmente o paciente necessita. Então, o paciente pode ter queda de cabelo, pode evoluir, como eu disse, com anemia. A longo prazo, a médio e longo prazo, ele pode evoluir, inclusive com osteoporose precoce. Então, realmente, esse acompanhamento no pós-operatório, essas consequências todas eu estou falando, né, especificamente da endocrinologia, mas claro que o psicólogo ele precisa acompanhar também, o nutricionista precisa estar do lado do paciente, e isso a gente percebe com uma grande frequência. O paciente vai para a cirurgia e não acompanha depois. E a manutenção do peso, ela também é difícil, não é? É bem difícil, porque logo no primeiro mês, nos primeiros meses, a queda de peso é muito importante. Só que ao longo dos anos, o que a gente vê de dados de literatura, o procedimento é relativamente novo, então a gente não tem muitos anos, né, de dados estatísticos para conversar, mas o que a gente já percebe nesse tempo que a cirurgia bariátrica tem é que existe o novo ganho de peso. Então o paciente consegue perder, mas tem dificuldade na manutenção, né? Então não só aquele paciente que faz dieta tem dificuldade na manutenção, aquele paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele também tem dificuldade de manter o peso a longo prazo. Então o paciente precisa entender que indo para uma cirurgia assim, a atividade física vai continuar sendo importante, a dieta vai continuar existindo. Então ela é a solução para uma gama de problemas, mas não adianta achar que vai para a cirurgia e a dieta vai ser abandonada. Ela não pode, inclusive, ser abandonada. Doutora Camila, a respeito de cirurgia bariátrica, qualquer hospital pode fazer? O hospital precisa ter uma adequação específica ou precisa de uma equipe médica específica para cada hospital? Queria que você explicasse isso para o público. É mais uma observação que tem no próprio consenso, né, da cirurgia bariátrica. O hospital tem que ter estrutura e equipe médica especializada. Então, isso é um dos pontos primordiais para que a cirurgia aconteça. Aqui em Juiz de Fora já realizamos cirurgia bariátrica. Sim, eu acho. Eu só não consigo te dizer sobre a estatística disso, mas eu sei que os principais hospitais fazem esse tipo de procedimento. Nossa. E além de cada, a partir de qual idade? Olha, de 18 a 65 anos de idade, está bem esclarecido, os critérios são esses que eu conversei com vocês. De 16 a 18 anos, dependendo do caso,
o paciente pode ser submetido. Então vai ser a conversa da equipe médica com a família. Abaixo de 16 anos ela realmente não é indicada, a não ser para casos bem específicos que são síndromes genéticas, e a partir de 65 anos também ela tem restrição. Então de 18 a 65... Então, tem a cirurgia de redução. Existe um outro processo que é chamado o balão que infla no estômago. Isso. Existe o anel que comprime. Exatamente. São alguns procedimentos. Mais alguma... São basicamente esses. Isso. A gente tem a banda gástrica, que é um anelzinho que comprime o início do estômago. Então seria no que? Já no diafragma? O quê? Onde que seria? É no próprio estômago mesmo, na transição entre o esôfago e o estômago. Sim. Então é colocado esse anel e o ajuste é feito no próprio consultório médico. Então, pela infusão de sorinho fisiológico, a gente vai conseguindo estreitar cada vez mais essa passagem de comida do esôfago para o estômago. Tanto a banda gástrica quanto o balão gástrico, eles são utilizados, mas não naqueles pacientes com obesidade mórbida. Seria utilizado, então, no paciente obeso, mas como eu expliquei para vocês, aquele que tem obesidade grau 1, obesidade grau 2, porque existe sim uma redução de peso, que pode chegar, por exemplo, até 20 quilos, mas não é uma redução tão importante quanto o paciente obeso mórbido precisa realmente que essa redução aconteça. Agora, dos tipos de cirurgia, existem alguns tipos, algumas técnicas. Então, tem principalmente a técnica restritiva, que é aquela onde reduz o tamanho do estômago. Tem a técnica desabsortiva, que é aquela que vai mudar o trajeto do intestino. E tem uma outra técnica que tem sido mais bem falada, é a que utiliza um pouco de cada uma. Ela é a associação da restritiva com a desabsortiva, que é aquela que foi muito comentada por conta da... Lembra que todo mundo falou uma época de cirurgia para curar o diabetes? Uhum. Então, tanto a restritiva quanto a desabsortiva, ela pode ter um bom resultado com relação à glicose, simplesmente pela perda de peso. Mas a associação das duas, quando foram estudar por que o paciente logo nos primeiros dias já tinha uma mudança bem grande nos valores de glicose, eles perceberam que tinha alguns fatores hormonais envolvidos nessa cirurgia também. E aí, por isso que ela ficou famosa como a cirurgia que reverteria o quadro do diabetes. Então, não seria só pela perda de peso, mas também pelas alterações hormonais que acontecem com a associação dessas duas técnicas. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Após a cirurgia, Marcos, em que a sua rotina alterou? Depois, assim, além da perda de peso, melhora a sua qualidade de vida. Eu tinha uma glicose já bem perto da diabetes. A minha glicose diminuiu de maneira drástica. Enfim, hoje eu consigo ter um padrão de vida muito melhor e as oportunidades começam a surgir justamente porque você tem você se sente uma pessoa nova, né? Você sente que você nasceu novamente. Uhum. Enfim, muda por inteiro a vida da gente. E você vê com bons olhos a exigência americana de já controlar de perto as crianças? Uma notícia que saiu no Fantástico domingo? Olha, sim, porque muitas vezes a criança, ela que sofre de obesidade, ela chega à fase adolescente, que foi o meu caso, nós temos muita dificuldade em assumir que somos obesos. Quando eu tinha 15 anos, eu não me achava tão gordinho. Eu falava, não, eu tô bem. Eu já estava com quase 150 quilos. Então, assim, a gente tem essa dificuldade em assumir que é obeso. Então, essa conscientização, ela é importante, justamente porque quando você assume, você passa a lutar para resolver o seu problema. Eu passei por diversos médicos, fui a diversos endócrinos e nada, eu não consegui resolver nada, porque eu não achava que eu estava no peso tão grande. E eu, como fui intérprete de carnaval, eu só senti realmente que eu precisava de uma mudança quando em 2006 eu fui desfilar no carnaval. Eu não consegui desfilar porque eu não tinha mais respiração. Não, cantando, eu fui intérprete e eu não conseguia mais cantar. Em 2005 ou 2006 eu não conseguia mais cantar, simplesmente porque eu já sofria de apneia e eu tinha problemas sérios de respiração para cantar, enfim, eu não consegui desfilar. Então ali foi um baque, foi o primeiro baque para que realmente eu tivesse que tomar uma decisão. Max, queria que você passasse o endereço do seu blog então para as pessoas que quiserem conhecê-lo. Acesse www.quandoeprecisoreagir sem acento no blogspot.com.